uma pausa na sua navegação para eu relacionar três tópicos seríssimos. Neste vídeo, eu vou aqui mostrar para você como que a sua finança, a sua doença crônica e a sua saúde mental estão relacionados, estão intimamente ligados e a gente tem sim que prestar muita atenção nisso. Fica aqui comigo até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que as informações, as reflexões que eu vou dividir aqui com você vai sim te ajudar a ter uma perspectiva muito mais saudável e a agir de forma mais efetiva com a sua finança, com a sua saúde mental e também com a sua doença crônica. Neste vídeo, gente, eu vou estar falando aqui também, não só do que eu observei aí ao longo dos meus atendimentos com pessoas que sofrem com doença crônica, mas também e talvez aí principalmente sobre a minha experiência pessoal. Eu sou celíaca, eu descobri aí, tive o diagnóstico em 2023 que eu sofro com a doença celíaca. E a partir aí do momento que eu tive esse diagnóstico, eu comecei a observar e aprender várias coisas. E uma delas é que gerenciar financeiramente uma doença crônica é um tema que, infelizmente, é muito despercebido, né? A gente não vê falar sobre isso, né? Finança, doença crônica e saúde mental. Você não, é muito difícil você encontrar alguma informação sobre isso, seja ela vídeo, livro, mas esse tópico, né? Ele é extremamente sério, porque gerenciar uma doença crônica, seja ela aí qualquer tipo de doença crônica, é muito caro e requer cuidados que são necessários para o resto da vida da pessoa, né? A partir do momento que você foi diagnosticado com uma doença crônica, independente aí do tipo de doença crônica, você tem sim que ter cuidados necessários para o resto da sua vida. E muitos desses cuidados, né, que são necessários aí para o gerenciamento da sua saúde, para o gerenciamento da sua doença crônica, eles não vão estar disponíveis no sistema único de saúde, no sistema público de saúde. Por exemplo, né, no caso aí, no meu caso, eu sou celíaca, então eu não vou encontrar aí disponível no sistema público de saúde, independente do país que eu more, eu não vou conseguir encontrar aí comida sem glúten, né? Ou então pode acontecer, né? E também acontece de que os cuidados necessários para o gerenciamento daquela doença crônica, ele não vai ser coberto pelo plano privado de saúde. Então, por exemplo, saindo um pouco do exemplo aí da celíaca, né? Por exemplo, um tratamento psicológico para quem sofre com endometriose, às vezes não vai ser coberto pelo plano de saúde. Ou então, um programa de fertilização para quem sofre aí com PCOS. Ou então, para quem é diabético, né? Quem é diabético requer sim um cuidado especial com relação à pedicure. Então, às vezes, esse cuidado aí na pedicure pro diabético, ele não vai ser coberto pelo sistema público de saúde e também pelo sistema privado de saúde. Então, através aí desses exemplos, né, eu acho que eu consigo aí mostrar que a doença crônica, independente do tipo de doença crônica, ela vai ter sim uma influência muito grande, muito intensa e de longo alcance
na nossa vida financeira, independente aí do seu estado civil, se você é casada, juntada, tem namorado, solteira, enfim, vai ter, né, um alcance muito grande na nossa vida financeira e isso de forma alguma pode ser ignorado. Não, a gente tem que se informar mais sobre isso e a gente tem que falar mais sobre isso. E esse vídeo é uma tentativa de expor, né, isso para nós que sofremos com doença crônica. Um exemplo do alcance, né, da doença crônica na nossa vida financeira. Por exemplo, eu sou psicóloga, né? Óbvio, psicóloga dos gringos. Eu trabalho remoto, eu trabalho da minha casa. Eu atendo clientes estrangeiros na minha casa. E acontece que algumas vezes eu passo mal, né? E eu não tô bem. E às vezes, assim, eu passo mal num dia e isso dura de 2 a 3 dias. E durante esse período eu não tenho nenhuma condição de atender cliente. Eu não tenho nenhuma condição de trabalhar. Eu não consigo. E a partir do momento que eu não consigo atender cliente, eu, como psicóloga autônoma, eu não consigo aí receber meu pagamento. E isso vai afetar, sim, o meu orçamento mensal. Consequentemente, isso vai sim influenciar a forma como que eu junto dinheiro. E a longo prazo, num futuro aí mais distante, isso vai afetar sim a minha aposentadoria. Então, olha aí para vocês verem como que a doença crônica, ela vai afetar a nossa vida financeira, né, em formas aí que a gente nem imagina num primeiro momento, né? O fato aí de eu não conseguir trabalhar devido à minha doença crônica, de eu não conseguir aí determinados dias atender cliente, isso vai sim a longo prazo afetar a minha aposentadoria. Então, assim, a gente não pode ignorar a influência financeira da doença crônica na nossa vida, ou a gente não pode negar a influência da doença crônica na nossa vida financeira. Eu acho que aqui eu falei melhor, né? E nós, né, eu defendo assim, piamente que todos nós, independente aí da nossa história, eu acredito que todos nós, no mundo ideal, a gente deveria sim ter uma educação financeira. Seria maravilhoso se a gente aprendesse educação financeira, né, nas escolas, se isso fosse assim parte do nosso currículo. Mas eu acho que para nós que sofremos aí com doença crônica, né, a gente tem sim que ter a educação financeira, aprender sobre orçamento, mas nós especificamente, a gente tem sim que aprender a planejar, fazer planejamento financeiro, executar o nosso planejamento financeiro, mas isso tem sim que estar alinhado com a realidade da nossa doença crônica. Por quê? Quem tem doença crônica ou quem convive com uma pessoa que tem doença crônica vai entender muito bem o que eu tô falando, né? Porque a nossa despesa, gente, ela vai variar muito devido aí à nossa doença. E isso vai sim fazer com que a tarefa, né, de juntar dinheiro fique muito mais, seja muito mais desafiadora para nós, né? Então, independente aí de novo se você é solteira, casada, separado, tem namorado, independente do seu estado civil, a doença crônica, a partir do momento que você
se vê aí numa situação que você sofre com a doença crônica, a tarefa de juntar dinheiro, ela vai ser muito mais desafiadora. Porque sim, as nossas despesas, elas vão variar muito. E uma coisa que me surpreendeu pessoalmente, que assim nunca me passou assim pela cabeça, é que gastar dinheiro com a saúde, a partir do momento que você tem a consciência, tem o pensamento ali que você tá gastando dinheiro com a sua saúde, isso traz aí uma certa frustração. Eu não sei se essa ideia pode ser generalizada, mas eu vou tentar explicar aqui esse sentimento. É, Em abril, eu vou ter que ir ao meu médico especialista. E ele não é na minha cidade, ele fica aí a 400 quilômetros da minha cidade. Então, eu vou ter que viajar para ter aí encontrar aí com este médico. Então, eu vou ter que gastar com gasolina, eu vou gastar com hotel, porque eu vou ter que dormir lá. Então aí, quando eu penso que eu vou ter que gastar, né? E aí eu tô falando aqui do gasto financeiro, gastar com gasolina, gastar com hotel. E também, né, assim, lembrando, sou autônoma, eu vou ter que, não vou poder atender nos dias que eu não vou estar em casa. Então, assim, gastando, tô gastando dinheiro, tô gastando aí meu tempo. A partir do momento que eu penso, né, nossa, eu tô gastando meu tempo, meu dinheiro para ir no médico. Eu poderia estar gastando meu tempo, meu dinheiro para viajar. Isso é frustrante. Isso traz uma frustração. Não sei aí se você que está me assistindo, que tem doença crônica, também vai se identificar com esse sentimento meu. Ou então, às vezes, você tem que fazer um tratamento extra que você não estava imaginando e você queria usar aquele dinheiro para, sei lá, comprar uma bolsa, comprar um óculos, comprar uma roupa. Quando vem aquilo na cabeça, quando você para e pensa, putz, eu poderia usar aquele dinheiro para fazer aquilo, mas vou ter que fazer aquele tratamento extra. Isso traz uma frustração que eu acho que só quem sofre com a doença crônica sabe. Ao mesmo tempo, né, para contrabalançar aí essa frustração, uma coisa, um pensamento que a gente não pode de nenhuma maneira perder de vista é que se a gente ignorar os sinais do nosso corpo, se a gente aí não cuidar da nossa finança, se a gente não cuidar do nosso dinheiro, o custo vai ser muito, mas muito caro pra gente quando surgir aí um imprevisto ou então, gente, quando a nossa condição piorar. Uma coisa que a gente tem que fazer as pazes, né? É com o fato de que nós que sofremos com a nossa saúde, a gente não tem escolha. A gente tem sim que gastar com a nossa saúde. Sim, é frustrante, né? A gente reconhecer que a gente tem que gastar com a nossa saúde, mas a gente não tem escolha. A gente tem que gastar com a nossa saúde. E a gente tem que fazer paz, a gente tem que estar em paz com essa ideia. Porque a partir do momento, né, isso que faz com que a gente gaste mais com os cuidados com a nossa saúde, né? Isso faz com que a gente gaste muito mais com a nossa saúde do que a pessoa que não tem uma doença crônica. E aí eu vou tentar aqui ilustrar. A partir do momento que você tá em paz com essa ideia de que você não tem escolha, de que você tem que gastar mais com a sua saúde, que você naturalmente vai gastar muito mais com a sua saúde do que uma pessoa que não tem doença crônica, a partir do momento que você entra em paz com essa ideia, você não sofre
mentalmente com, por exemplo, comparação. Então, vamos supor que, acho que esse exemplo aqui vai ilustrar bacana. Eu sou psicóloga autônoma, eu trabalho remoto. Se eu for, né? Se eu for me comparar com uma psicóloga, né, que também trabalha remoto, e essa psicóloga aí, ela, né, gasta, eu vejo aí que ela gasta com roupa, com dinheiro, com óculos, e eu me vejo gastando dinheiro com comida sem glúten, eu vou aí prejudicar a minha saúde mental. Sem contar, gente, que essa é uma comparação totalmente injusta, né? É uma comparação aí que não tem base, né, na vida real, porque eu, celíaca, vou estar me comparando, né, ou comparando aí a minha finança ou o meu sucesso financeiro com uma pessoa que não tem doença crônica, né? Isso não tem sentido. Essa pessoa que não tem doença crônica, obviamente, ela não vai ter um gasto com a saúde dela da mesma forma que eu tenho, né? Então, a partir do momento que a gente está em paz com o fato, porque é um fato que a gente tem que gastar mais com a nossa saúde, isso faz aí uma diferença muito grande na nossa vida, na nossa saúde mental. Por exemplo, aí na questão aí da comparação. Eu não vou me comparar, não vou comparar aí o meu sucesso financeiro, a minha vida financeira com outras pessoas, porque eles não lidam com os mesmos desafios que eu lido. Então, quando a gente tem aí uma educação financeira que vai estar aí alinhada à nossa doença crônica, a gente tem sim a oportunidade de conhecer melhor os nossos comportamentos e o que a gente pode fazer para minimizar os riscos que a gente tem. Então, vou trazer aqui um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela sofre com endometriose e com o passar do tempo a gente percebeu que toda vez, né, que ela se frustrava com o tratamento, ela comprava horrores na internet, né? Comprava um tanto de coisa que não precisava. E isso tava aí afetando, virava uma bola de neve, né? Porque isso afetava as finanças dela, enfim, comparações, etc, etc. E um outro exemplo é que eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela também é celíaca. E uma coisa aí que eu observei, né, fazendo aí essa pesquisa científica com duas pessoas, né, eu e essa amiga, toda vez, né, essa amiga é a mesma coisa que eu. Não sei se os celíacos aí que estão me vendo vão se identificar, mas toda vez que a gente vai pro supermercado, vê um trem assim novo, a gente quer comprar, né? E aí, o que acontece muito comigo? Eu compro, né, esse produto novo e eu, assim, odeio. Eu dou uma mordida deste tamaninho e, tipo, não, odiei, não quero nem ver. Odiei esse biscoito, odiei esse pão, odiei tudo. E aí, acaba assim, não perco, tá, gente? Eu dou tudo pro meu marido. Ele come tudo, tudo que eu não gosto, ele come. Mas enfim, é, enfim, o que que acontece? No caso da minha cliente, essa minha cliente com endometriose, primeiro a gente identificou, né? A gente encontrou aí um padrão, né? Que toda vez que ela fica frustrada, ela tem aí, tinha, né? O hábito de comprar coisas online. A gente identificou esse padrão e a gente aí tentou encontrar outras formas mais saudáveis para ela lidar com a frustração do tratamento, né? Isso daí eu fiz com essa minha cliente. No meu caso pessoal, para evitar aí esse medo de perder
um trem novo, né, uma comida nova que lançou aí no mundo sem glúten, eu encontrei outras alternativas. Por exemplo, quando eu tô no supermercado com meu marido, ele sempre me lembra, olha, da última vez a gente comprou isso, você não gostou e tem esses mesmos ingredientes. Ou então, quando eu tô sozinha no supermercado, eu me pergunto, será mesmo que eu preciso de um outro produto, sendo que eu tenho A, B e C que são semelhantes na minha casa? E se eu esperar aí uns 2, 3 dias para ver se eu vou precisar? Enfim, eu encontrei aí estratégias para eu lidar com esse medo de perder algo novo, né? E também assim acontece, vamos supor, sei lá, tá viajando, será que eu preciso de fato visitar todos os restaurantes que são adaptados para celíacos naquele lugar? Será que isso é de fato necessário? Enfim, quando a gente tem uma educação financeira que está ali alinhada à nossa realidade, a gente não tem um estresse quando tem um imprevisto, né? E a gente sabe que imprevistos, eles fazem sim parte da nossa jornada, fazem sim parte da nossa vida. E a doença crônica, por si, já traz um estresse muito grande na nossa vida, né? Então aí, imagina, né, a gente trazer um estresse maior, que é aí o estresse relacionado à finança, que é o estresse aí relacionado a dinheiro, né? Então a gente aí precisa sim ter uma educação financeira que seja alinhada às nossas realidades, às limitações, aos desafios que a doença crônica traz para nossa vida. E às vezes, gente, a gente tem assim certos gastos que não vão estar relacionados com a doença crônica. A gente pensa assim num primeiro momento, né? Ah, isso não está relacionado à minha doença crônica. Mas na verdade, esses gastos vão estar. Dependendo aí da doença crônica, né? A gente precisa sim, é uma questão que vira, em determinados casos, até uma necessidade de investir em produtos ou serviços de conveniência, né? O que eu tô falando aqui? Por exemplo, tipo comida para levar, ajudante, né? Uma faxineira. E às vezes, né, a gente assim, tem gente, eu já vi cliente que se sente assim culpado por estar gastando, né, nesses serviços aí de conveniência. Mas a gente que sofre com doença crônica, a gente também tem que compreender que com a doença crônica, um dos efeitos aí da doença crônica, eu não estou generalizando toda doença crônica, mas pelo menos assim, as que eu conheço, seja aí a doença celíaca, né, por experiência aí pessoal, ou então outras doenças crônicas, através aí dos meus clientes, é muito comum a gente não ter energia, né? Chega uma determinada hora do dia, ou então em determinado momento, assim, a gente não tem energia para nada. E aí acaba que esses produtos ou serviços de conveniência são assim extremamente valiosos, porque se a gente forçar o nosso corpo e a nossa mente a fazer algo que o nosso corpo e a nossa mente não tá preparado, a conta vai vir de alguma forma ou de outra, seja aí a conta física ou então a conta financeira, né? Então, assim, o que eu queria assim destacar nesse vídeo é a importância, né, de uma educação financeira alinhada à realidade da doença crônica. Isso é muito, muito importante e o efeito disso, né, vai vir aí, obviamente, não só no nosso dinheiro, na nossa finança,
mas também vem aí na nossa saúde mental, né? Eu espero que eu consiga, que eu tenha conseguido nesse vídeo aí mostrar para você como que tudo tá muito interligado, muito misturado. E você que sofre aí assim como eu, de uma doença crônica. E se você tem aí a oportunidade de ter aí um acompanhamento com um psicólogo, converse aí com seu psicólogo sobre a sua doença crônica, é, converse aí formas de você se educar financeiramente, como que você pode alinhar isso com a realidade da sua doença. Enfim, eu espero que esse vídeo, pelo menos assim, pincelei um pouquinho da complexidade e do relacionamento desses três tópicos muito, muito importantes. Bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você aí quiser saber mais sobre cuidado com a saúde mental, informação sobre saúde mental, eu te convido a se inscrever no meu canal. Vou ficar muito grata e assistir os meus outros vídeos. Bom, é isso. Muitíssimo obrigada. Até a próxima pausa. Tchau!